No Oriente Médio, ao contrário, a religião é o primeiro e mais importante critério para avaliar a pessoa em um ambiente islâmico. Se você é muçulmano, você é um dos nossos. Se não é muçulmano, vá para o inferno. E se não for, nós o mandaremos para lá rapidamente. Entre sunitas, se você é xiita, vá para o inferno. Entre ambos, o destino é o mesmo. Certo? Porque sua religião e sua seita são o critério mais importante para avaliar quem você é e o que você é, especialmente o que você é, se você é judeu. Esqueça. Quero falar sobre a cultura do Oriente Médio e, ao dizer isso, não me refiro só à literatura e poesia, mas a tudo. Assim como na expressão cultura ocidental é tudo. Cultura ocidental é democracia. Cultura ocidental é como nos comportamos uns com os outros, como dirigimos nas ruas. Quais as relações entre pessoas, homens e mulheres, crianças e pais, e com autoridades? Como compreender a mídia? Como eu digo, ok, é isso que quero dizer com cultura. Tudo o que realmente controla a nossa vida, as relações entre nós, e isso é, na verdade, a cultura no Oriente Médio. Eles também têm cultura, que é profundamente diferente da cultura desta cultura. Só para te dar um pequeno exemplo da diferença. Aqui eu gostaria de falar sobre duas características da sociedade americana. Uma questão é que essa sociedade é construída, na verdade, baseada no indivíduo, em cada um de nós. Desde o momento em que ele ou ela alcança independência financeira, significa que funciona ele ou ela. Não, a partir de agora, ele inclui ela. Ok, vamos seguir em frente. Desde que ele se sustenta economicamente por conta própria, ele molda a sua vida sozinho. Ele vive onde pode, onde quer, faz amizade com quem escolhe, casa com quem quiser, trabalha onde quiser e administra a sua vida. Sem a geladeira da mamãe, sem a máquina de lavar da mamãe, sem o carro do papai e sem o cartão de crédito do papai. Bem, até que ele ou ela alcance a independência financeira, ele ou ela depende da geladeira da mamãe, da máquina de lavar da mamãe, do carro do papai e do cartão de crédito do papai. O indivíduo é, na verdade, a base da sociedade. No Oriente Médio, isso é bem diferente. A base da sociedade não é o indivíduo, mas sim o grupo, a família, o clã ou a tribo. O indivíduo direciona sua vida de acordo com o que o grupo, o coletivo no qual ele vive, quer que ele faça. Raramente as pessoas vivem como indivíduos no Oriente Médio. Pode ser em Beirute, nas áreas cristãs, onde os cristãos são muito mais ocidentalizados e adotam conceitos ocidentais, especialmente o individualismo. No Oriente Médio, o pensamento de grupo é muito mais forte que aqui. Aqui, você não consulta seus primos sobre onde morar ou com quem se casar. Você nunca faz isso com seus primos. No Oriente Médio, seus tios determinam se você pode se casar com sua namorada ou não, porque os tios de ambos os lados, do noivo e da noiva, precisam concordar com o casamento. Que tipo de sociedade é essa? Uma sociedade do Oriente Médio? As pessoas aqui não entendem isso, não compreendem. O pensamento coletivo no Oriente Médio é muito mais poderoso, influente e significativo do que aqui. Não sei se existe pensamento coletivo. Outra questão é o papel da religião no país. São judeus, cristãos, muçulmanos, mas a religião não é a questão. Você procura um médico não pela religião dele, mas por saber tratar seu problema de saúde. Ele pode ser qualquer coisa, pois a religião dele geralmente não importa para as pessoas. A religião dele influencia a decisão do paciente de ir ou não até aquele homem. Na política também, tanto Pamela Howard, Pamela Harris, Kamala Harris, quanto Donald Trump têm parentes judeus. Ela é casada com um judeu, assim como a filha e os netos dele. Isso foi um problema na campanha de ambos? Ninguém fez disso um problema. Pelo que percebi, meu Tommy era mórmon. Os evangélicos não gostam muito disso, mas não foi um problema. As pessoas avaliaram seus candidatos pelo que eles são, não pela religião, pois esta está à margem. As pessoas sabem, mas não importa. Isso não faz diferença para as pessoas. Joe Lieberman, um judeu ortodoxo que quase foi vice-presidente neste país, certo, também no Oriente Médio.
Pelo contrário, a religião é o primeiro e mais importante critério para avaliar a pessoa em um ambiente islâmico. Se você é muçulmano, você é um dos nossos. Se não é muçulmano, vá para o inferno. E se não for, nós vamos te mandar para o inferno rapidamente. Entre sunitas, xiitas vão para o inferno. Entre xiitas, o mesmo destino é para os sunitas. Ok? Porque sua religião e sua seita são os critérios mais importantes para avaliar quem você é e o que você é, especialmente o que você é se for judeu. Esquece, tá bom? Essa é uma diferença que as pessoas aqui não entendem. E por causa desse mal-entendido, muitos erros estão sendo cometidos pelos políticos americanos quando tentam resolver todos os tipos de problemas no Oriente Médio. Para entender a cultura do Oriente Médio, é preciso considerar que ela se compõe de 3 vetores principais. Imagine 3 cavalos puxando uma carroça em direções diferentes. Um para cá, outro para lá, outro para lá. Quais são esses vetores? A história do Oriente Médio é a história do deserto, pois 98% da região é deserto. Tudo, desde Marrocos no oeste até o Iraque no leste, da Síria no norte até o Iêmen no sul. 98% do território é deserto, como Nevada, uma área seca e árida, onde a temperatura média no verão chega a 50 graus centígrados na sombra. Algo que obriga um ser humano a estar sempre ligado a uma fonte de água, senão desidrata. No Oriente Médio, quem tem uma fonte de água precisa protegê-la, pois outros grupos sem água buscam novas fontes. Eles vão lutar pela sua água, pois sem ela morrerão. Portanto, desde que os seres humanos começaram a viver no Oriente Médio, e estou falando de talvez centenas de milhares de anos, eles estão em uma luta pela água. Porque é um deserto. Por isso não se vive como indivíduo lá, pois o indivíduo é fraco. Quando o grupo é forte, viva junto para proteger sua fonte de água. E o grupo mais consolidado, o mais poderoso, é a família, porque os membros da família estão comprometidos uns com os outros pelos laços de fraternidade. Assim, o grupo será o pai e os filhos, depois os netos, os primos, depois os primos de segundo grau e assim sucessivamente. O que obtemos? Família estendida, clã, tribo. Ok, o nome não faz diferença nenhuma. A diferença é feita pela essência desse grupo. E viver como uma tribo ou um clã tem regras. A regra mais importante é a lealdade. Nenhum membro do clã pode colaborar com o inimigo. Os que vivem na colina ou no vale próximo são vistos como inimigos. Se faltar água para eles, o que farão? Bem, eles vão vir até nós para pegar nossa água? Isso significa que são inimigos em potencial ou reais, pois já tentaram agir contra nós e tivemos que enfrentá-los. Então, o outro com o maiúsculo é o inimigo, quase por definição. Nessa área, colaborar com o inimigo é punido com tashmiz. Tashmiz em árabe vem da palavra shemish, shams também significa em árabe. Se te pegarem após falar com eles, significa que você revelou nossos segredos e onde atacar. Eles vão te mandar nu para o sol e em poucos minutos você cai e as águias já estão esperando pelo seu colapso. Para fazerem um bom almoço de você, e os lobos ou a raposa, quem estiver no deserto, também aguardam por isso. Então esse é o seu castigo. Eles não vão te matar, só vão te mandar para o deserto. Você casa sua filha na tribo, pois não a entrega ao inimigo. E o custo do casamento dentro do clã é enorme quando se trata de problemas genéticos, que são perpetuados com esse tipo de casamento dentro do clã. Se eles matarem um de nós, o que vamos fazer? Matar um deles para manter o equilíbrio entre o nosso poder e o poder deles? Se não nos vingarmos, outro assassinato logo ocorrerá. Então precisamos dissuadi-los. Outra coisa, sua filha está se envolvendo com garotos. Qual será a punição se ela matar alguém? Em árabe, isso se chama raslalá, que significa lavar ou enxaguar. Como eles enxaguam a vergonha? Pelo sangue que vai sair do pescoço dela quando ela for degolada. É assim que se lava a vergonha. Essas são outras regras e hábitos problemáticos, mas é assim que é.
Viver como uma tribo também traz benefícios, como ser membro de uma tribo ou clã. Se eu quebro a perna e fico de cama, todo mundo aparece. Um vai de manhã levar meus filhos para a escola, outro traz de volta depois, outro também virá. A gente verifica a geladeira para ver se tem comida. Se não tiver, ele compra e pede para a esposa cozinhar. Como minha esposa está ocupada comigo, outra pessoa vai assumir meu negócio para não falir. Todos virão ver o que ainda não foi feito e farão. Não porque eu estou pedindo para eles, mas porque é assim, porque somos do mesmo clã. Então, se alguém estiver com um problema, como eu, com a perna amarrada, todo mundo vai vir ajudar, porque eu preciso, não porque estou pedindo. Quando eu me recuperar, farei isso por quem também estiver com problemas. E se alguém, digamos, machucar outra pessoa e tiver que pagar uma indenização, mas não tiver dinheiro, todo mundo vai vir e dar um cheque com o valor que puder. Porque Carrase funciona assim, ele não precisa pedir ajuda às pessoas. Sabendo que ele precisa pagar e conhecendo a situação econômica, eles virão contribuir, pois o compromisso os une como grupo. Sabe de uma coisa? Não tenho certeza de que esse tipo de vida seja tão ruim, pois é uma troca. Você abre mão do individualismo, privacidade e interesses pessoais, mas recebe apoio. Você nunca ficará desamparado financeiramente ou de outra forma, sempre terá o apoio do grupo. Não sei se isso é realmente ruim. Por exemplo, em nossas sociedades, alguém pode morrer em casa sem que ninguém saiba. E só após uma semana, quando os vizinhos sentem o cheiro, isso é descoberto. Isso não ocorre em uma sociedade onde todos sabem tudo sobre todos e estão sempre envolvidos uns com os outros. Esse é o tipo de sociedade de que falo. O grupo importa mais que o indivíduo, por isso chamo de pensamento de grupo. E essa cultura, com todos os seus prós e contras, se prepara no Oriente Médio há quem sabe quantos milênios. Os seres humanos começaram a viver no deserto do Oriente Médio, muito antes. As religiões nasceram no mundo, e essa cultura marca as sociedades do Oriente Médio até hoje. Como sei disso? Mesmo em Israel, um Estado moderno com 20% da população árabe, ainda vemos comportamentos tribais até hoje. Eles mantêm contato com a sociedade judaica liberal há 76 anos, desde a fundação do Estado. Ainda assim, você pode ver Arnold matando e você pode ver correntes de vingança, sangue. A vingança, infelizmente, significa que fenômenos tribais ainda prevalecem até mesmo em Israel, apesar do atrito entre a sociedade árabe em Israel e a sociedade judaica. É assim que essa herança tribal é poderosa. Há 14 séculos, apenas 14 séculos atrás, o que é muito pouco tempo. Um cara chamado Maomé, que vivia em Meca, decidiu pôr fim aos maus fenômenos do tribalismo. Ele trouxe o Islã, novo modo de vida que unificaria todos os árabes. Porque agora eles terão uma única divindade diferente dos ídolos, já que cada tribo tinha ídolos diferentes, divindades diferentes, crenças diferentes. Agora teremos apenas uma crença, que nos unirá a todos para sermos uma só nação islâmica. Seremos irmãos uns dos outros e isso vai pôr fim aos maus fenômenos, como assassinatos, brigas e disputas pela água. Agora, já que somos todos irmãos e irmãs, porque todos somos muçulmanos, agora podemos viver em paz uns com os outros. Ótima ideia, realmente uma ótima ideia. O significado era ótimo. A ideia poderia encerrar disputas, mas o problema é que falhou. Porque até hoje você pode ver clãs lutando uns contra os outros, assim como faziam antes. O Islã veio ao mundo para corrigir esses problemas. Não só isso, todos nós sabemos sobre a divisão sunita-xiita dentro do Islã. Sobre o que eles estão brigando, sobre posses disso. De repente, é uma briga entre duas famílias sobre a sucessão de Maomé. Quem era o sucessor legítimo quando Maomé morreu no ano de 632 depois de Cristo. Até hoje, eles estão se matando praticamente por causa dessa questão. Você deve se lembrar que no ano 2000 houve as eleições aqui entre George W. Bush e Al Gore, lembra? E as eleições estavam empatadas. A virada foi na Flórida.
A Flórida também estava quase empatada, com algumas centenas de cédulas perfuradas incorretamente. E eu fui até a Suprema Corte para decidir. A Suprema Corte resolveu essa questão em 1 ou 2 dias. Decidi que George W. Bush venceu porque ganharam a Flórida. Assim, os Estados Unidos da América tiveram esse presidente por 8 anos. E ninguém tentou deslegitimar George W. Bush com base na relação ou nos resultados das eleições de 2000. Ok, porque os Estados Unidos têm uma Suprema Corte e a Suprema Corte decidiu o que decidiu. Imagine que a nação americana está dividida em 2 grupos de 25 estados cada, e uma parte apoia George W. Bush e a outra apoia Al Gore. E essas 2 partes estão lutando entre si, contudo. Guerra por 14. Essa é a divisão entre Sunna e Xiitas. Exatamente. A sucessão mostra que o tribalismo surgiu porque os 2 clãs ainda lutam entre si. Ou foi assim que tudo começou. É algo que mostra que o Islã, como ideia, que tinha como objetivo abolir o fenômeno do clã, na verdade falhou nisso, embora tenha tido sucesso em outras coisas. Pessoas que acreditam no Islã lutariam por ele, como vemos hoje na jihad contra nós. E o Islã tem suas falhas, com certeza, mas o Islã também tem seus sucessos, especialmente em se espalhar por todo o mundo, como faz há séculos desde o início do Islã. Muitos no Oriente Médio seguem as questões islâmicas e deixam de lado a cultura do clã. E esse é o segundo ponto. Cultura significa que o tribalismo puxa o Oriente Médio para uma direção, enquanto o Islã o puxa para uma direção diferente. Em muitos aspectos, isso nega a cultura tribal. E esses são 2 cavalos que puxam o Oriente Médio para direções diferentes. E o terceiro é: o modernismo começou a chegar ao Oriente Médio há mais ou menos 220 anos. Até então, o Oriente Médio estava na Idade Média e iniciou sua marcha ao modernismo. Há 220 anos, quando Napoleão, o ditador francês, invadiu o Egito, foi em 1798. Ele não tinha problema nem interesse no Egito. Queria apenas cortar o caminho dos britânicos para a Índia. Os diamantes na coroa porque os navios que transportavam mercadorias e pessoas da Índia para a Grã-Bretanha e vice-versa vinham para o Egito. As pessoas iam por terra até o Mar Vermelho ou com veículos com carroças e do Mar Vermelho pegavam outro navio para a Índia. Esse foi o caminho que Napoleão, quando invadiu o Egito, queria cortar a rota britânica para a Índia, e esse era o interesse dele. Ele não queria agir no Egito, mas era a forma de enfrentar o Império Britânico. Quando as tropas francesas chegaram ao Egito, viram armas modernas funcionando pela primeira vez, pois eram muito mais avançadas que as dos egípcios. Ou os otomanos, que controlavam o Egito na época. Eles viram como as roupas dos soldados franceses eram feitas de forma muito mais caprichada do que o que eles faziam com as próprias mãos. Construir pontes é muito importante no Egito por causa do Nilo e da passagem. O Nilo no delta. E toda vez que o Nilo está lá, pontes estão desabando no delta. Isso é um desastre. Você não consegue se deslocar. Os franceses vieram com pontes de metal, e pontes de metal são muito mais estáveis do que as pontes de pedra que eles tinham até então. Até então, os egípcios viram pela primeira vez o modernismo que chegou ao Egito com o exército francês. Não só isso, a máquina de impressão já funcionava na Europa desde o primeiro quarto do século XVI, em 1523, em 2 lugares, na Alemanha e na Itália. As pessoas começaram a imprimir, e a impressão é o veículo mais importante para espalhar novas ideias, o modernismo. Porque você não precisa ir até os lugares. Você simplesmente imprime as coisas e envia livros, panfletos e tudo o que pode ser impresso para espalhar suas ideias. E, na verdade, esse foi o meio de comunicação, o primeiro meio, a máquina de impressão. A imprensa levou quase 300 anos para cruzar o Mediterrâneo, embora uma pessoa cruze em 3 dias. Por que a máquina de impressão demorou? Porque os clérigos que copiavam livros se opuseram. A máquina de impressão, então a máquina pode imprimir. Qualquer pessoa podia imprimir o que quisesse, inclusive conteúdos contrários ao Islã. Por isso, os clérigos que copiavam textos se opuseram.
Qualquer coisa que facilite a impressão, disseminar ideias para tornar isso fácil. É por isso que a primeira máquina de impressão foi comprada pelos franceses, porque eles não ligavam nem um pouco para os clérigos. E eles trouxeram para o Egito a primeira máquina de impressão, que imprimiu em árabe em 1803, embora na Europa. A máquina de impressão funcionava há quase 300 anos. No começo, os egípcios tinham medo de que olhar para os panfletos que eram impressos pela máquina de impressão os deixasse loucos, prejudicasse seus cérebros, porque achavam que isso era obra de Satanás, porque, você sabe, seres humanos. A caligrafia dele aparece quando escreve. Eles viram de repente coisas que eram impressas, e a impressão, ela é constante, não tem nenhuma diferença. A impressão é reta, não é torta. Eles achavam que era coisa de Satanás. Como um panfleto pode ser assim? A impressão chega desse ponto. Eles temiam o modernismo, mas com o tempo se acostumaram. Muhammad Ali, o governante do Egito, a partir de 1805, começou a enviar delegações para a Europa para estudar matemática, engenharia, arquitetura, metalurgia, como lidar com metais e todas essas coisas que ele compreendia. Mas nós, no Egito, podemos aprender com a experiência dos europeus, experiência científica, experiência industrial, tudo o que eles fazem muito melhor do que nós. Ainda vivemos na Idade Média. Ele realmente introduziu o modernismo no Egito. Através dessas delegações que foram à Europa estudar tudo isso, mas essas delegações, durante o dia, eles aprendiam matemática e física, arquitetura e engenharia. O que eles faziam à noite? Eles iam a restaurantes, iam a museus, iam a concertos, iam à ópera para se divertir. Quando voltaram ao Egito, após 2 ou 3 anos na França, Espanha e Grã-Bretanha, eles escreveram. Todo mundo escreveu 2 livros, um sobre engenharia, arquitetura e metalurgia, e outro livro sobre como é a vida noturna em Paris. Como é a música em Londres, como são os museus na Itália, porque era isso que ele via. O que você acha que era mais popular? Livros de engenharia ou sobre a vida noturna de Paris? Certo, então essa foi outra maneira de como os egípcios do século XIX se familiarizaram com a ideia de que existe outro mundo além do Mediterrâneo e que é totalmente diferente do nosso. Outra coisa que essas pessoas viram na França foi como as mulheres andavam na rua sem véu no cabelo. Isso é desconhecido no Oriente Médio. Toda menina, desde os 12 anos, sempre que sai na rua, precisa usar um hijab. Significa cobrir o cabelo, pois ela cresceu na França, Grécia e Itália, onde as mulheres andam sem véu. Então, muitas daquelas que foram estudar decidiram isso. E ninguém faz disso um problema pelo fato de uma mulher andar sem cobrir o cabelo. No Oriente Médio, isso é desconhecido. Zalu ad-Zalul tornou-se primeiro-ministro do Egito e deveria retornar ao país em 1923 de navio. Ele escreveu para sua esposa, que estava em Alexandria: "Por favor, me encontre no porto de Alexandria neste domingo, porque eu vou chegar com este navio. E por favor, venha sem hijab, sem hijab." E ela sabia que isso seria bastante perigoso, porque ela já era uma mulher adulta. Andar por aí sem hijab é como uma mulher andando totalmente nua por San Diego ou Roya. É exatamente isso. Ela sabia que isso daria problemas e ligou para os britânicos, para a polícia, que já estava no comando do Egito, e pediu proteção, e eles vieram. E os britânicos eram muito a favor de incentivar as mulheres a parecerem modernas, como na Grã-Bretanha. Eles formaram um círculo ao redor dela para protegê-la das pessoas próximas. E ela tinha mais 2 ou 3 mulheres que ficaram do lado dela e também foram para a rua sem o véu para encontrar Saad Zarnul, que tinha acabado de chegar da Europa, e para recebê-lo. Essa manifestação de mulheres sem véu no cabelo em 1923, exatamente há 100 anos, aconteceu no Egito. Uma onda inteira de manifestações a favor e contra essas mulheres. De repente, começaram essas questões de gênero até antes disso. Em 1899, Kazem Amin, no Egito, escreveu um livro sobre a libertação da mulher ou o véu feminino.
Agora, não é o que pensamos que ele quis dizer com escrava das mulheres ou libertação das mulheres. Era permitir que as mulheres estudassem matemática ou fossem secretárias, seja lá o que for. No caso de a mulher ficar sem um provedor, seja porque ela se divorciou ou porque ficou viúva e já que ela precisa sustentar seus filhos. É melhor para nós, como sociedade, permitir que as mulheres aprendam algo para que possam trabalhar de forma digna, do que trabalhar de forma indigna. Todos sabemos o que isso significa. Se uma mulher precisa alimentar seus filhos, ela o fará. Caso contrário, não há bitulume nem previdência social. Então, para permitir que nossas mulheres trabalhem de maneira digna, ele pregou para o povo para que as mulheres pudessem estudar. Ops, os islamistas. O que permitir que as mulheres saiam para trabalhar? Sob a liderança de homens que podem chantageá-las? Com licença, você quer facilitar que empregadores explorem nossas filhas? Nem pensar. E começou outra discussão sobre mulheres estudando e mulheres trabalhando, além de mulheres saindo sem véu. E muitas outras questões ligadas à medicina, ligadas a muitos outros assuntos sobre a situação das mulheres. O que, na verdade, foi o catalisador para o modernismo, que se infiltrou e entrou nas sociedades islâmicas, começando pelo Egito e se espalhando por todo o Oriente Médio depois do Egito. Ou seja, o modernismo chega ao Oriente Médio há 210, 220 anos e, na verdade, desafia as outras duas culturas, o tribalismo e a religião islâmica. E agora temos muitos problemas ligados ao modernismo que se infiltrou nessas sociedades, por exemplo. E essa é, eu diria, a mais recente e a mais perigosa dessas coisas. Esse aparelho para nós é um telefone para conversar e resolver todo tipo de coisa ligada ao nosso dia a dia no mundo islâmico. Essa coisa é vista como um aparelho que permite que qualquer garota de 16 anos converse com quem quiser, quando quiser, sobre o que quiser. Para trocar fotos dela mesma, vestida ou não, para trocar vídeos dela com quem quiser, sem ninguém em casa para supervisionar e ouvir sua conversa pelo outro ramal do telefone? Porque isso é independente. E não só isso, no mundo árabe essas coisas são vendidas pré-pagas, ou seja, pré-pagas para as conversas. Nenhuma conta chega em casa porque quando a garota compra com o dinheiro que ela guarda das compras ou quando ela não traz o troco para casa. E ela junta o dinheiro. Ou ela faz alguns bicos de babá aqui e ali, ganha um dinheiro e compra sem a permissão dos pais. E também está no modo silencioso e vibratório, e ela segura no peito e se emociona quando ele vibra. Ela vai para o quarto para ver. Ninguém sabe que ela tem uma coisa dessas. E esse é o dispositivo mais perigoso nas sociedades islâmicas, porque dá independência, autonomia para uma garota de 16 anos, cujos conceitos de vida ainda não estão cristalizados. E é o mais perigoso. E quem inventou isso? O Ocidente, a América, para destruir nossas sociedades? É isso que eles pensam, para corromper nossas filhas, nossas esposas. E quem está enfrentando essa corrupção? Os Estados Unidos da América comandam esses dispositivos. Se isso é correto ou não, não importa, porque as invenções desses dispositivos geralmente vêm da Motorola ou de outras empresas como essa. Quem deve ser responsabilizado pela queda dos valores morais no mundo islâmico? América, Europa, Israel, Austrália, todo o Ocidente entendem. É uma guerra cultural contra nós e fomos derrotados, porque eles conseguiram infiltrar-se em nossas casas, nos corações de nossas filhas e até mesmo nos seus. Esse é o ponto. E agora o modernismo está realmente lutando contra o Islã e contra o tribalismo. Porque agora essas garotas aprenderam pela mídia que casar-se com seu primo pode causar problemas genéticos aos seus filhos. Você não quer isso, quer se casar com alguém distante. E isso é algo que mina a estabilidade dessas sociedades. E essa é, na verdade, a cultura de hoje no Oriente Médio. Em tudo, você pode ver os três vetores, como eles puxam a carroça. E então você tem que torcer para que a carroça permaneça inteira, ou permaneça uma só sem se quebrar entre todos esses cavalos que puxam a carroça para direções diferentes.
Senhoras e senhores, sempre que ouvirem alguma notícia hoje em dia sobre o Oriente Médio, tentem identificar esses vetores, onde o Islã atua aqui, onde o sistema de clãs atua aqui e quando e como o modernismo aqui tenta substituir ambos. Vou dar um bom exemplo. Todos nós sabemos sobre o ódio entre Irã e Arábia Saudita. Ouvimos falar disso. E, aliás, é por isso que a Arábia Saudita coloca como condição para normalizar com Israel a assinatura de um tratado de defesa mútua com os Estados Unidos, como condição para promover relações com Israel. Porque os sauditas aprenderam a lição aos 4 anos. Na manhã de 14 de setembro de 2019, quando foram atacados. Irã realiza grande ataque contra Houthis no Iêmen e no Iraque. E esse ataque destruiu 2 grandes locais de exportação de petróleo da Arábia Saudita. Um é Abqaiq e o outro Kauris. E esse ataque iraniano paralisou cerca de 50% da capacidade da Arábia Saudita de exportar petróleo. Um grande golpe para os sauditas, razão pela qual não aderiram aos acordos de Abraão como deveriam. 3 meses depois, alguém eliminou Qassim Soleimani, que estava por trás desse ataque. Ok, é isso no Oriente Médio agora? A luta entre a Arábia Saudita e o Irã é uma disputa de clãs entre persas e árabes, que são clãs diferentes, tribos diferentes. Ok, aqui você observa o sistema de clãs na disputa entre Irã e Arábia Saudita, com diferentes grupos do outro lado. Aqui você vê o cisma e o conflito sunita-xiita, ligados à religião. Esse é o vetor religioso envolvido. E coisas modernas como economia, petróleo, dinheiro e hegemonia, que definitivamente estão ligadas a questões modernas que também desempenham um papel aqui. Então aqui você vê que qualquer coisa entre o Irã e a Arábia Saudita, você pode detectar os 3 componentes da cultura do Oriente Médio nisso, e em muitas outras coisas entre Israel e o Hamas. De um lado, diferentes grupos, judeus versus muçulmanos, então é uma questão de clã, uma questão de grupo e uma questão religiosa. Eles nos veem religiosamente, pois, segundo sua interpretação do Islã, Israel não deveria existir, já que o judaísmo não existe mais. Os judeus não são uma nação, a terra pertence ao Islã, e os judeus, de qualquer forma, têm que viver sob o jugo do Islã. Como eles nos veem pelo viés islâmico, não nos aceitam como clã ou grupo diferente deles. No entanto, o modernismo surge e tenta encontrar soluções para todos os tipos de disputas e conflitos. E é aqui que a questão moderna tenta mudar as guerras, ou parar as guerras. Especialmente o que Shimon Peres queria criar no Oriente Médio, um novo Oriente Médio. E eu recomendo fortemente ler o livro dele, O Novo Oriente Médio, para aprender como alguém baseou a política externa israelense em alucinações. Sobre o Novo Oriente Médio, porque não existe Oriente Médio, não existe Novo Oriente Médio. O Oriente Médio está dividido entre tribalismo e islamismo. A mudança virá quando abandonarem o tribalismo e formarem sociedades individuais. Aqui como é aqui. Ou uma sociedade que se livrou das religiões, onde as religiões não têm papel, como é aqui. Podemos discutir modernismo no Oriente Médio, mesmo que estejam presos entre tribalismo e religiões. Eles estão tão distantes quanto possível do novo Oriente Médio. O que fazer? Como realmente resolver os problemas do Oriente Médio? E quando se trata de Israel, este é realmente o Oriente Médio em transformação. Como Israel pode sobreviver em uma área tão turbulenta no Oriente Médio? A paz só é dada a quem é forte, unido, consolidado e recebe apoio externo. Isso é parte do poder. Reações desproporcionais e invencibilidade gerando paz temporária. No discurso tribal, isso é chamado de Hudna. No discurso islâmico, chama-se paz de Hudaybiyah, porque Maomé, profeta do Islã, a concedeu aos infiéis de Meca na vila de Hudaybiyah. A paz temporária. Qualquer entidade poderosa, invencível ou perigosa pode conseguir uma paz temporária no ambiente. Israel
Se Israel for poderosa, quando recuperar sua capacidade de dissuasão, na qual estamos trabalhando, especialmente nos últimos 2 meses, e com um bom sucesso, a ponto de o líder iraniano, Khamenei, não dormir 2 noites seguidas no mesmo lugar. Porque ele tem medo de se juntar a Hassan Nasrallah, Ismailania Sinwar e todos os outros mujahidin, ele tem medo, e com razão. Após a ação de Israel, o Irã ficou sem defesa aérea. Então, se Israel conseguir manter ou reconstruir sua estabilidade dentro de sua dissuasão em relação ao exterior, sua imagem como um Estado invencível. Israel pode conseguir uma paz temporária com os inimigos, porém, se Israel for visto como invencível para sempre, Israel vai desfrutar de uma paz temporária para sempre. É assim que funciona. No Oriente Médio, a cultura é diferente. Não é possível dar paz permanente a Israel, porque eles não nos aceitam, porque somos de um clã diferente e seguimos uma religião diferente. E enquanto esses 2 cavalos ainda puxarem o Oriente Médio, enquanto forem tão poderosos quanto são, Israel não pode ser aceito como um país que tem o direito de existir, apenas como um país que existe graças ao seu poder e à sua capacidade de dissuasão. Ser apoiado por nações como esta, abençoada, realmente mostra o que pode ser alcançado. Temos que ajustar nossas expectativas à realidade do Oriente Médio. Temos que ajustar nossas esperanças à capacidade do Oriente Médio de nos aceitar. E há países como Egito, Jordânia, Emirados, Bahrein, Marrocos, anteriormente Mauritânia, atualmente também com a Turquia, país islâmico, e Azerbaijão e outros países islâmicos, que nos aceitam não porque nos amam, nos aceitam porque não conseguiram se livrar de Israel por 76 anos, então nos aceitam. Assim como um migrante não corta a própria cabeça, mas aceita isso. Afinal, ninguém faz isso para se livrar de Mayan. Então, foi assim que nos aceitaram, não de boa vontade, mas com o tempo. Porque Israel mostrou várias vezes que é muito difícil erradicar Israel como eles querem. Beleza, estamos fazendo isso agora. Estamos em uma guerra muito problemática, que dissemos que fomos forçados a começar há mais de 400 dias, só para comparar com a Guerra dos 6 Dias em 1967 ou a dos 20 e poucos dias. A Guerra do Yom Kippur durou 33 dias, assim como a primeira Guerra do Líbano em 2006. Sim, hoje enfrentamos um grande problema, pois nosso inimigo não é um exército que se derrota destruindo seu quartel-general e algumas unidades. O inimigo se protege escondendo-se atrás de mulheres e crianças. Eliminá-los acabaria com o inimigo, mas isso não é humano. Você não faz essas coisas, nós não fazemos essas coisas. Nós tentamos diferenciar entre civis ou pessoas que não estão envolvidas, como se elas não estivessem envolvidas, e os combatentes, e isso não é nada fácil. É isso que tentamos agora para recuperar nossa dissuasão e o comportamento israelense. A reação israelense durante os últimos 2 meses definitivamente segue nessa direção. Israel conseguiu eliminar a maior parte da liderança do Hamas, a maior parte da liderança do Hezbollah, e os iranianos não têm nenhuma defesa aérea, senhoras e senhores. Desde o ataque israelense há algumas semanas, toda a defesa aérea dos iranianos acabou. Isso significa que qualquer um que queira fazer algo contra o Irã pode fazê-lo livremente, sem medo de que seus aviões sejam abatidos pela defesa aérea, porque eles não têm nenhuma. E não só isso, Israel atacou os sistemas S-300 que foram feitos pelos russos e entregues aos iranianos, e outro sistema doméstico iraniano, que Israel também atacou e destruiu. Ainda assim, no Irã, há poucos sistemas chamados S-400, que são muito melhores, feitos pelos russos e operados pelos russos, também no Irã. Os iranianos achavam que também participariam da defesa contra os aviões israelenses. No entanto, eles ficaram muito surpresos que os russos no Irã, operando os primeiros S-400, não reagiram aos aviões israelenses que atacaram o Irã. Os iranianos estão irritados com os russos por não agirem contra Israel, pois há algum acordo entre Israel e Rússia. Se você não nos atacar, não atacaremos você. É por isso que Israel consegue atacar alvos iranianos na Síria e, vejam só, também alvos iranianos no próprio Irã.
Como os russos mantêm vários acordos com os israelenses nos bastidores, os iranianos se irritam com eles, vendo isso como uma traição. Não sei o que farão, mas essa é a situação atual. A habilidade de Israel em negociar com a Rússia e expor o Irã demonstra seu poder, sem dúvida. O que acontece agora, as coisas recentes que Israel continua com a guerra no Líbano contra o Hezbollah não estou dizendo que o Hezbollah acabou definitivamente. Eles continuam lançando mísseis e drones contra Israel. Ainda assim, muitas pessoas no Líbano se sentem muito mais à vontade para criticar o Hezbollah de frente para a câmara. Eles tinham medo de fazer isso até 2 meses atrás, ou até o ataque de Biper, que ninguém sabe quem organizou. Ainda assim, as pessoas suspeitam que foi Israel, e agora podemos ver como as pessoas criticam abertamente o Hezbollah no Líbano e o Hamas em Gaza. E aparentemente, se Israel continuar atacando essas duas organizações, isso pode levar ao fim dessas duas organizações. O Irã, surpreendentemente, não interferiu na guerra entre Israel e Gaza, nem apoiou o Hamas ou o Hezbollah. O Hezbollah e o Hamas estão furiosos com o Irã, que não fez nada contra Israel durante mais de 400 anos de guerra. Só quando Israel ataca iranianos, o Irã ataca Israel, não por causa do que Israel fez em Gaza, nem pelo que Israel fez no Líbano. Isso não fez com que os iranianos fizessem nada contra os israelenses. E os libaneses, ou seja, o Hezbollah e o Hamas, estão irritados com o Irã, que na verdade os deixou abandonados. É assim que eles se sentem, e toda a coalizão entre o Irã e seus aliados agora está em perigo. Ótimo, pois é isso que Israel faz. Não sei qual será o futuro, mas a tendência é evidente. Se Israel continuar a travar uma guerra total contra o Hezbollah e o Hamas, existe a chance de que a coalizão iraniana se desfaça. Especialmente depois de 20 de janeiro, e o que aconteceu aqui muda o jogo em todo o Oriente Médio. Por quê? Se você acompanha as notícias que vêm do Irã, nos últimos 4, 5 dias, tumultos voltaram a explodir no Irã. Pessoas estão incendiando fábricas do regime, delegacias da Guarda Revolucionária Iraniana, IRGC, e atacando o clero. O povo iraniano voltou a ter esperança de que o futuro será melhor, porque entende que o que vai mudar aqui em 20 de janeiro mudará drasticamente a situação no Oriente Médio. Porque agora a administração que vai substituir a administração Biden será muito mais simpática, é isso que eles esperam, será muito mais simpática com o povo iraniano, em vez do regime iraniano. E o regime é o inimigo do povo iraniano. Como vemos repetidas vezes nas manifestações, por como eles matam seu próprio povo, como assassinam meninas e meninos e qualquer um que tente se manifestar contra o regime. Agora, a esperança no Oriente Médio, na Arábia Saudita, Israel, Egito, Jordânia, Emirados, Bahrein e especialmente no povo do Irã. Todos aguardam que, após 20 de janeiro, o Oriente Médio mude. Ao lado daqueles que se opõem ao Irã, ao Hezbollah, ao Hamas, aos seus representantes no Iraque e na Síria, e a favor do povo do Irã, da Arábia Saudita e assim por diante. Isso pode ser uma grande mudança no Oriente Médio em relação aos anos anteriores, mas não sei se é realista. Mas as esperanças e expectativas no Oriente Médio hoje são muito altas. Muito obrigado.